Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. É o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, quem vos fala, e vamos hoje, então, com a permissão de Deus, dar sequência aqui ao nosso curso de Novo Testamento. Hoje nós vamos começar a estudar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ok? A assim chamada, assim conhecida carta aos Efésios ou epístola aos Efésios. Muito bem, queridos, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma breve introdução a essa carta aos Efésios e depois já quero entrar no texto bíblico. A carta aos Efésios é uma carta de muita profundidade espiritual, de muita profundidade teológica. Então eu pretendo assim gastar algumas aulas trabalhando esta carta, né, com vocês, para a gente se aprofundar um pouquinho, mesmo que se trata de um panorama, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho aqui na carta de Paulo aos Efésios. Então eu quero fazer uma breve introdução, não é? Dizendo o seguinte, eu vou, para esta breve introdução, eu vou me basear aqui nas informações que o Robert Gundry traz aqui no seu livro Panorama do Novo Testamento. Então, ele nos diz que a carta aos Efésios, ela não foi escrita em resposta a alguma circunstância específica ou controvérsia, conforme se verificou no caso da maioria das epístolas paulinas, tá? Então, a epístola aos Efésios, ela já tem essa característica. Você vai ver que a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas tinham como propósito responder a alguma circunstância específica ou algum problema que estava ocorrendo na igreja, alguma controvérsia. No caso da carta aos Efésios, não acontece isso, tá? Essa carta aos Efésios, ela não foi escrita em resposta a alguma circunstância específica, algum problema, alguma controvérsia. Não. A carta aos Efésios, na verdade, parece ser assim um tratado, né, teológico e prático do apóstolo Paulo, né? Um tratado teológico e prático do apóstolo Paulo. Nós vamos ver que essa carta provavelmente ela foi escrita a um grupo de igrejas e não somente a uma igreja. Mas o Robert continua dizendo aqui que essa epístola aos Efésios encarece, né, ou seja, ela valoriza a igreja como corpo de Cristo. Então, um dos temas principais aqui da carta aos Efésios é abordar, né, expor, né, a igreja como corpo de Cristo. Então, a epístola aos Efésios encarece, ou seja, valoriza a igreja como corpo de Cristo. Muito bem. Quando você lê, então, a carta, principalmente no capítulo 6, versículos 21 e 22, a partir desses dois versículos do capítulo 6, subentende-se que Tíquico foi o portador da epístola, né? Então, por esses dois versículos, 21 e 22 do capítulo 6, a gente subentende a partir desse texto que o portador da epístola, aquele que levou a carta aos destinatários, foi um dos auxiliares de Paulo, chamado Tíquico, ok? Muito bem. E o fato que Paulo se identifica como prisioneiro do Senhor demonstra algumas coisas. Veja que nesta carta, quando Paulo escreve aqui aos Efésios, ele se identifica, não é, como o prisioneiro do Senhor. O que isso demonstra? Demonstra tanto que ele se achava prisioneiro de fato, não é, que ele estava literalmente preso quando ele escreveu essa epístola, e também demonstra que ele tinha consciência do propósito do Senhor
em seu encarceramento. Então, quando Paulo diz na carta que ele é o prisioneiro do Senhor, isso tanto quer dizer que, de fato, ele estava literalmente preso, né, em uma prisão mesmo, literalmente falando, como ele tinha consciência de que Deus tinha um propósito no fato dele estar preso naquele momento, né? E um dos propósitos que a gente pode ver é que Deus permitiu que Paulo ficasse preso até para que ele pudesse escrever essas epístolas, né, chamadas de epístolas da prisão, porque se o apóstolo Paulo não tivesse ficado preso algum tempo, talvez ele não tivesse escrito essas epístolas, não é, que são riquíssimas para nós, são assim, palavra de Deus para as nossas vidas, né? São revelação de Deus para nós, é um material muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo até hoje. Então, Paulo ele tinha consciência do propósito do Senhor até na sua prisão, né? E um desses propósitos a gente poderia dizer que é Deus assim fazer Paulo parar um pouquinho nas viagens dele para que ele pudesse se dedicar a escrever, né? Essas epístolas, essas cartas que hoje são tão importantes, são tão caras, né, para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, gente. A epístola aos Efésios, segundo, né, o Robert Gundry aqui, ele chega a essa conclusão, né, estudando os contextos todos, ele então diz que essa epístola foi escrita durante o período de aprisionamento em Roma, tá? Então Paulo esteve preso em outras circunstâncias, em outras ocasiões, não é, por pregar o evangelho, mas tudo indica, ao que tudo indica, essa epístola ela foi escrita durante o período que Paulo estava preso em Roma, ok? Bom, muito bem. Outra informação interessante que o Robert traz para a gente aqui é a seguinte: ele diz aqui, há ou existe maiores probabilidades que Efésios tenha sido redigida como uma epístola circular, dirigida a diversas igrejas locais da Ásia Menor, nas vizinhanças gerais de Éfeso. Então, essa carta ela não teria sido escrita especificamente para a igreja de Éfeso, tá? Embora ela leve esse nome aos Efésios, ela não teria, segundo o Gundry aqui, segundo outros estudiosos, ela não teria sido enviada especificamente para a igreja de Éfeso, mas ela muito provavelmente foi dirigida a diversas igrejas, né, ali da região da Ásia Menor, nas vizinhanças ali da cidade de Éfeso, tá? E muito possivelmente ela foi escrita como uma carta circular, né? Ou seja, para circular entre as várias igrejas ali da Ásia Menor, que igrejas essas que ficavam na vizinhança ali da cidade de Éfeso. Bom, gente, quanto ao esboço da carta aos Efésios, vale dizer que Efésios, ela basicamente essa carta se divide basicamente em duas partes, tá? Aliás, fica muito claro quando você lê, quando você estuda a carta aos Efésios com calma, você vai ver que fica muito clara a divisão da carta em duas partes, em duas porções. Veja, Efésios tem 6 capítulos, é uma carta que contém 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, eles têm claramente natureza doutrinária, tá? Então, os 3 primeiros capítulos, eles são de natureza doutrinária. Paulo está ensinando doutrina, né? Ou até a gente poderia dizer teologia, mas teologia boa, teologia pura, teologia com T maiúsculo, se a gente poderia assim dizer, né? E não teologia barata, como a gente vê por aí, muitas vezes sendo ensinada, né? E, infelizmente, até em muitas igrejas. Então, aqui a primeira parte, capítulos 1, 2 e 3, Paulo ensina doutrina, né?
E nos capítulos 4, 5 e 6, ou seja, na segunda parte da epístola, esses capítulos 4, 5 e 6, eles são exortatórios, né? Ou seja, é a parte prática, né? A primeira parte, capítulos 1 a 3, doutrina. A segunda parte, dos capítulos 4 a 6, exortação prática, ou seja, quais são as responsabilidades do crente no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, né? Paulo traz instruções bastante práticas aqui para os cristãos. Amém, queridos? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês a título de introdução. E agora, nós vamos, então, para o texto bíblico. Eu quero aqui, então, vou abrir aqui, a minha Bíblia já está aberta, na verdade, aqui no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, e eu vou ler aqui, vou tentar explicar, destacar algumas coisas aqui nesse primeiro capítulo, e eu gostaria de te incentivar, né, caso você consiga ouvir essa aula lendo comigo, acompanhando comigo na sua Bíblia, de preferência até eu vou usar aqui a, a tradução ARA, né, que é a ARA, ou seja, Almeida Revista e Atualizada. Se você puder usar essa versão, seria muito interessante para acompanhar essa aula. Caso você esteja ouvindo a aula em uma circunstância que não lhe seja possível acompanhar o texto bíblico, eu te aconselho depois a pegar a sua Bíblia, né, e a ler esse texto com bastante calma, meditando, tentando entender, tentando aí se aprofundar na palavra de Deus. Então veja, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, aqui é o prefácio e a saudação, né? Então ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o prefácio e saudação aqui do apóstolo Paulo. Mas eu queria destacar, não é, aqui que Paulo, então, ele diz assim: Paulo, apóstolo, aos santos que vivem em Éfeso. Então, ele está dizendo aqui que ele está escrevendo aos santos, né, gente? Essa palavra santos aqui é uma referência aos crentes, né? É uma referência, não é aqui uma referência aos santos, por exemplo, que nós sabemos que no catolicismo, né, existem os assim chamados santos, né? Não é a esses santos que Paulo está se referindo aqui, tá? Quando ele fala que ele está escrevendo aos santos que vivem em Éfeso, ele está escrevendo aos cristãos, né? Aos crentes em Cristo Jesus que viviam então naquela cidade. Por quê? Paulo ele entende, né, que nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos santos. Ele nos chama de santos. E essa palavra aqui, ela tem dois sentidos, né? Tanto tem a ver com uma santificação posicional, como tem a ver com uma santificação progressiva, tá? Então, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, aquele que nasceu de novo, ele já é santo, posicionalmente falando, não é? Por quê? Porque a santificação, aqui nesse caso, a santificação posicional, é a obra do Espírito Santo em separar a pessoa para Deus. Então, a pessoa que está em Cristo Jesus, ela já tem a posição de ser santo, não com base, né, nos seus méritos, no seu desempenho pessoal, né, mas porque aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, então ele se torna santo. Por quê? Porque os méritos de Cristo, né, lhe são imputados, ele é justificado, declarado justo pela fé em Cristo e, portanto, é um santo, é um santificado em Cristo Jesus. Então, a gente tem esse aspecto da santificação posicional.
mas também existe o aspecto da santificação progressiva, que a gente vai falar a seguir. Aula 41, áudio 2. Muito bem. E, então, como eu estava dizendo, você tem aqui o sentido de santificação posicional e também a santificação progressiva, né? Que seria o quê? A santificação progressiva diz respeito a uma separação do crente, né, em relação ao sistema do pecado, seus valores, práticas e motivações, com o alvo de se tornar semelhante a Cristo em sua imagem e seu caráter. Então, aqui a gente tem até um paradoxo, né? Por um lado, aquele que aceitou a Cristo já é santo, já é santificado em Cristo Jesus, porque ele tem a posição de quem foi justificado pela fé em Cristo. Por outro lado, a santificação também é um processo, ela é progressiva, no sentido de que, com a ajuda e com a capacitação do Espírito Santo de Deus, nós temos que buscar nos separar do mundo, nos separar do pecado, dos seus valores, das suas práticas, das suas motivações, né? Para quê? Para que nós nos tornemos semelhante a Cristo, para que nós nos tornemos mais o máximo, né, parecido com o Senhor Jesus Cristo. E também, gente, aqui no versículo 1 ainda, Paulo ele fala, né, ele diz aqui que ele está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Veja, essa expressão em Cristo Jesus também é interessante, porque essa frase em Cristo Jesus ou alguma outra frase equivalente, ela é usada 11 vezes apenas nos 14 primeiros versículos aqui da carta aos Efésios. Olha que interessante, gente. Essa expressão em Cristo, ou alguma expressão semelhante, ela é usada 11 vezes. 11 vezes apenas nos 14 primeiros versículos da epístola, não é? Então, veja, eu estou usando aqui alguns comentários agora, eu tenho aqui né, nos meus arquivos aqui, eu tenho uma apostila que eu fiz para dar aulas da epístola aos Efésios, na época que eu era professor ali do seminário teológico evangélico do Betel Brasileiro, aqui em São Paulo, no seminário no qual eu me formei, né, uma casa de profetas, e eu tive o privilégio de dar aulas ali há muitos anos, e eu preparei uma apostila, gente, e nessa apostila, infelizmente, eu terminei assim, não especificando, né, de que autor eu tirei as afirmações. Eu tenho só uma anotação aqui que eu usei, anotações do Francis Foulkes, né, que escreveu Efésios, Introdução e Comentário. Tenho anotações de Russell Shedd, de um livro que ele escreveu chamado Tão Grande Salvação, que fala da Epístola aos Efésios. Também usei John Stott, a Mensagem de Efésios, Russell Norman Champlin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, enfim. Eu usei vários livros, então assim, só que no meu texto, aqui na minha apostila, eu não especifiquei, né, quem foi que escreveu qual frase que eu coloquei aqui. Então, quando eu ler alguma coisa aqui, eu vou especificar que eu estou lendo a minha apostila aqui, ok? Então, nessa minha apostila aqui, na minha anotação, eu escrevi o seguinte aqui, né, baseado provavelmente em algum outro autor, que o cristão, ele não apenas tem fé em Cristo, né, esse é um comentário referente a essa expressão em Cristo, que aparece 11 vezes apenas nos primeiros 14 versículos. Então, o cristão não apenas tem fé em Cristo, toda a sua vida está nele, né? O cristão não apenas crê em Cristo, mas toda a vida do cristão está em Cristo. Como a raiz dentro da terra, como o ramo ligado à videira, né, conforme aquela ilustração de Jesus lá em João capítulo 15, versículo 1, como o peixe dentro do mar, como o
pássaro no ar, assim o lugar da vida do cristão é em Cristo. Eu gostei muito dessa frase, eu vou até repetir aqui, né? Como a raiz dentro da terra, como o ramo ligado à videira, como o peixe no mar, como o pássaro no ar, assim também o lugar da vida do cristão é em Cristo Jesus. Então, você vai ver, eu vou até destacar aqui, à medida que a gente for lendo, que Paulo está sempre destacando que todas as bênçãos que nós temos, elas são conquistadas, elas nos são concedidas em Cristo Jesus, tá? Muito bem. Então, Paulo, ele diz aqui que ele está escrevendo aos santos, né, e fiéis em Cristo Jesus, e ele está desejando a estes graça e paz, né, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o em Cristo aí novamente, né? Em Cristo. Então veja, aqui no versículo 3, Paulo começa a louvar, né? A bendizer a Deus. Por quê? Porque ele diz aqui, porque Deus nos tem abençoado. Se não me engano, a Almeida Revista e Corrigida traz que ele nos abençoou, não é? Então, bendito, louvado seja Deus que nos abençoou, ou que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, né? Ou seja, Deus, ele nos tem abençoado, ele nos abençoou com toda a gama, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, não é? E aí, veja, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo, então, né, do versículo 4 do capítulo 1 até o versículo 14 do capítulo 1, então Paulo vai começar a especificar quais são essas bênçãos, tá? Então no versículo 3 ele fala de uma maneira mais genérica, ele começa a adorar a Deus, a agradecer a Deus pelo fato de que Deus, em Cristo, ele nos tem abençoado, né? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, a partir do versículo 4, ele começa a especificar quais são essas bênçãos, né? Eu vou aqui me adiantar um pouquinho, até com base aqui nas minhas anotações, né? Então, eu tenho aqui anotado quais são as razões do louvor de Paulo aqui. Então, a gente vai ver isso agora do versículo, né, do versículo 4 até o versículo 14. Mas quais são as razões do louvor? Então, Deus nos tem abençoado, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos adotou, né, nos redimiu, nos agraciou, nos revelou o seu mistério, nos fez herdeiros, nos fez para o louvor da sua glória, nos selou com o Espírito Santo, né, nos assegura a nossa herança eterna. Então, tudo isso que eu estou citando aqui, a gente vai agora ler, né, eu quero ler aqui com calma e quero então ir expondo aqui, né, com a graça do Senhor, para vocês essas verdades, né? Mas é muito interessante também que você observe, eu já vou aqui, antes de ler o texto, eu vou aqui já dar essa ênfase aqui, né, essa antecipação, vamos dizer assim. Até seria bem interessante depois, se você puder ouvir novamente, né, essa aula, não é? Porque se você ouvir pelo menos umas 2 vezes, ou quem sabe umas 3 vezes, se você ouvir essa aula várias vezes, isso vai começar a fazer bastante sentido para você, né? Você vai ver como que aquilo que a gente vai aqui abordar, expor no texto, vai começar a fazer sentido para você, né? Então veja, o que a gente vê aqui
nesses primeiros versículos aqui da carta aos Efésios, é que nós temos aqui uma obra do Deus Trino. É muito interessante, nesses primeiros versículos da carta, você vai ver a trindade, né, aqui destacada pelo apóstolo Paulo, né? Então é aquela questão que a gente fala, né? Essa palavra trindade, ela não está na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. A palavra trindade foi uma palavra que foi elaborada, vamos dizer assim, né, pelos teólogos, né, por um teólogo específico na história da igreja, para buscar, então, explicar o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né, que é um Deus. Não, nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, em um ser, em um Deus, que eternamente tem se manifestado em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa palavra trindade, ela nasceu para tentar explicar esse mistério, né? Embora você não vá encontrar a palavra trindade na Bíblia. No entanto, você vê essa doutrina da Trindade claramente ensinada nas Escrituras, né, principalmente no Novo Testamento, e aqui nesse texto de Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14, você vai ver claramente a obra do Deus Trino, né? Então, por exemplo, a gente vai ver a obra do Pai na redenção. Nós vamos ver aqui, né, do versículo 3 ao 6, você tem a obra do Pai na redenção. Dos versículos 7 a 12, você tem a obra do Filho na redenção. E dos versículos 13 e 14, você tem a obra do Espírito Santo na redenção, né? Isso fica muito claro no texto. Eu vou tentar aqui destacar para vocês à medida que eu for expondo aqui. Mas eu quero antecipar, então, dizendo aqui o seguinte, olha, nas minhas anotações, então, eu tenho aqui a obra do Pai na redenção. Qual foi a obra do Pai na redenção? Primeiro, ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, versículo 3. Ele nos escolheu, ou seja, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, versículo 4. E ele também nos adotou como seus filhos em Cristo Jesus, conforme versículos 5 e 6. Esta a obra do Pai, né? A obra do Filho na redenção. A obra do Filho é a seguinte: ele nos redimiu, né? Ou seja, ele obteve a nossa redenção pelo seu sangue, conforme nós vamos ver nos versículos 7 e 8. Ele também, o Filho, nos ilumina, né? Ou seja, ele está nos iluminando em toda sabedoria e prudência, conforme versículo 8. E também a obra do Filho, ele nos herdará, né? Ou seja, ele nos assegura uma herança nele. Isso vemos nos versículos 11 e 12. E a obra do Espírito Santo, que está descrita nos versículos 13 e 14, é a seguinte: o Espírito Santo nos convence, né? Ele nos desperta a fé quando nós ouvimos a palavra de Deus, versículo 13. O Espírito Santo nos selou, nós fomos selados pelo Espírito Santo, ou seja, ele está em nós e ele está conosco, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, conforme diz aí o versículo 14 do capítulo 1, e o Espírito Santo nos reclamará, não é? Ou seja, ele no sentido de que ele nos reivindicará, porque diz o texto aí que ele, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, da herança que nós teremos, né, da nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então, veja que aqui nesses 14 primeiros versículos da carta aos Efésios, né, nós temos aí a obra do Deus Trino. Você tem a obra do Pai
na redenção, a obra do Filho na redenção e a obra do Espírito Santo na redenção. Mas nós vamos tentar ver isso de uma forma mais aprofundada aí na sequência do nosso estudo. Aula 41, áudio 3, agora. Muito bem, gente. Então, vamos aqui para o versículo 4 do capítulo 1, né? Então, o versículo 3, o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele diz que Deus nos abençoou, ou nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Quais são essas bênçãos, então? No versículo 4, Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu li aqui os versículos 4 e 5. Então, meus queridos, note que aqui o texto bíblico diz, veja, é o texto bíblico quem diz, não sou eu que estou dizendo, né? É o texto bíblico quem diz que Deus nos escolheu nele, veja, esse nele aqui é mais uma daquelas menções em Cristo, né? Nele aqui é uma referência a Cristo. Então, o texto está dizendo que Deus nos escolheu nele, ou seja, Deus nos escolheu em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo, né? E aí depois no versículo 5 diz que Deus nos predestinou para ele. Então aqui claramente no capítulo 1 de Efésios, depois lá no mais adiante, no versículo 11, Paulo também vai falar que nós fomos predestinados também, né? Segundo o propósito de Deus. Então a gente tem claramente aqui a doutrina da eleição, não é? A doutrina da eleição ou da predestinação, conforme está aqui no texto bíblico. Os versículos, a gente não pode riscar esses versículos da Bíblia, eles estão aqui, né? A questão é como nós vamos entender essa doutrina aqui, mas o fato é que Paulo está falando aqui, não é, da doutrina da eleição, não é? E eu tenho aqui um comentário que eu achei muito interessante, que, se não me engano, foi o Francis Foulkes que escreveu esse comentário aqui, que eu anotei aqui na minha apostila. Ele diz aqui o seguinte: esta doutrina da eleição ou predestinação não é levantada como um assunto de controvérsia ou especulação, não é? Porque muitos teólogos, né, muitos estudantes da Bíblia, às vezes querem fazer, né, desse assunto, dessa doutrina, um assunto de controvérsia, um assunto de especulação, né? Então, veja, esse autor, ele diz aqui que essa doutrina, ela está aqui no texto bíblico, né? Como eu disse, a questão é como nós vamos interpretar, né? Então, você tem basicamente duas linhas de interpretação aqui da doutrina da eleição, da predestinação. Você tem o ponto de vista calvinista, né, seguido pelos calvinistas, e você tem o ponto de vista arminiano, que é seguido, então, pelos arminianos. Eu, particularmente, já disse em alguma aula anterior, eu sou arminiano, né, até porque pertenço a uma igreja pentecostal. As igrejas pentecostais geralmente são de teologia arminiana, como a Assembleia de Deus, né, e outras igrejas pentecostais, como a igreja a qual eu pertenço também, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Nós somos de linha arminiana, não é? Eu não vou aqui, gente, parar para explicar isso. Quem sabe mais adiante a gente vai gravar umas aulas de doutrina, não é? De teologia propriamente dito, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá? O fato é que os calvinistas explicam esses versículos de uma forma, os arminianos explicam de outra forma. O que a gente não pode deixar de reconhecer
é que o texto bíblico aqui está falando em eleição e está falando em predestinação, né? A questão é como se interpreta isso. Mas eu gostei muito desta definição aqui deste autor, que eu estou lendo aqui para vocês, eu achei ela bem equilibrada, né? Então ele está dizendo aqui que esta doutrina, né, da eleição, ela não é levantada como um assunto de controvérsia ou de especulação, né? Ela não é colocada em oposição ao fato autoevidente da livre vontade do homem, né? Então isso aqui é muito importante. O fato do apóstolo Paulo estar trazendo esse assunto da eleição, da predestinação aqui para o texto, não quer dizer que Paulo traga esse assunto, que ele o faça em oposição ao fato autoevidente da livre vontade do homem, né? Então, a Bíblia, ela tanto enfatiza que Deus, não elegeu, que Deus ele predestinou em Cristo Jesus, mas a Bíblia em momento algum deixa de reconhecer a responsabilidade do homem, não é, em aceitar, né, a salvação pela graça de Deus, mediante a fé. Não é importante que o homem, então, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Então, essa doutrina aqui, ela não é colocada em oposição ao fato autoevidente da livre vontade do homem. Então a palavra de Deus tanto enfatiza, não é? A palavra de Deus tanto enfatiza a soberania de Deus na escolha, como enfatiza a responsabilidade do homem em crer, não é? O homem nada pode fazer para a sua salvação. A obra é de Deus. Foi Deus quem fez a obra da salvação, quem operou a obra da salvação em Cristo Jesus. Mas cabe ao homem receber pela fé esta salvação, né? Se o homem não receber pela fé esta salvação, ele não poderá ser salvo. Então, a gente tem aqui essas duas verdades que precisam ser mantidas em equilíbrio, tanto a soberania de Deus na escolha, como a responsabilidade do homem em receber, em aceitar a obra que foi feita inteiramente por Deus, né? Através de Cristo Jesus. Então, veja, esse próprio comentarista que eu estou lendo aqui, ele diz que essa doutrina envolve um paradoxo, né? Essa palavra também é muito importante, é um paradoxo, né? Que o Novo Testamento não procura resolver. Olha o que ele diz aqui, que essa doutrina da eleição, ela envolve um paradoxo que o Novo Testamento não procura resolver e que nossas mentes finitas não podem compreender em sua profundidade. Então a gente está diante aqui de algo que é um mistério para nós, né? Essa questão da eleição, essa questão da soberania de Deus, essa questão da responsabilidade do homem, desse paradoxo, né, entre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Esse paradoxo aqui, o Novo Testamento não procura resolver e nem mesmo as nossas mentes, que são finitas, podem compreender esse mistério em toda a sua profundidade, né? Diz aqui o autor, ele continua dizendo aqui, o apóstolo Paulo, enfatiza tanto o propósito soberano de Deus, quanto o livre-arbítrio do homem, né? Então, Paulo, ele enfatiza essas duas verdades aqui, esses dois lados da balança que a gente precisa manter em equilíbrio, que é o propósito soberano de Deus e o livre-arbítrio do homem. Por quê? Porque alguém pode dizer assim, não é? Bom, mas se Deus já escolheu, se Deus já predestinou, então que participação o homem tem nesse processo? Não é? Aparentemente, nenhuma participação. Por outro lado, se você enfatizar só a responsabilidade do homem, né, em crer, em receber essa oferta da graça de Deus, então parece que isso, em tese, anula a soberania de Deus na escolha, né, dos eleitos, no caso. Então, veja, a melhor maneira da gente resolver isso
é nós entendermos que se trata de um mistério, que se trata de um paradoxo, né? E que a Bíblia, não só o apóstolo Paulo, mas outros textos bíblicos, tanto enfatizarão o propósito soberano de Deus, tanto enfatizarão a soberania de Deus, como também enfatizarão o livre-arbítrio do homem, né? E o autor aqui, esse autor que eu estou lendo, ele continua dizendo que o apóstolo Paulo, ele tomou, né, ele pegou o evangelho da graça, olha, ele tomou o evangelho da graça e o ofereceu a todos. O evangelho da graça é oferecido a todos. Então, para aqueles que aceitaram o evangelho, ele apresentou a doutrina da eleição, né? Então, o evangelho ele é oferecido a todos, e para aqueles que aceitam ou aceitaram o evangelho, Paulo apresentou a doutrina da eleição. Agora, veja, a gente tem aqui também algo muito importante que a gente precisa destacar aqui no versículo 4, porque aqui o texto está dizendo, né, que Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Quando se deu essa escolha? Diz o texto, antes da fundação do mundo, não é? Agora, houve um propósito para tal escolha, não é? Houve um propósito. O versículo 4 diz qual é um desses propósitos, pelo menos. Diz aqui, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então veja, gente, que a eleição de Deus, ela não é apenas para a salvação, mas também para a santidade de vida, né? O texto diz que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, com qual propósito? Para nós sermos santos e irrepreensíveis perante ele, né? Então Deus nos escolheu para que nós vivemos uma vida de santidade, uma vida de separação para Deus. Até diz aqui uma vida irrepreensível, né? Irrepreensível. É interessante que nas minhas anotações aqui, eu tenho aqui anotado o seguinte, que atrás dessa palavra, que aqui é traduzida por irrepreensíveis, há uma conexão com os sacrifícios do Antigo Testamento. Somente um animal perfeito podia ou poderia ser oferecido a Deus, né? Então, se você estudar lá o Antigo Testamento, você vai ver que a orientação era que animais imperfeitos, animais cegos, animais mancos, animais que tivessem algum defeito, eles não deveriam ser oferecidos a Deus em sacrifício, em holocausto. Não é? Apenas os animais perfeitos deveriam ser oferecidos a Deus. Então, esse comentário que eu tenho aqui está dizendo, né, que atrás desta palavra, irrepreensíveis, porque o texto diz que nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, então, por trás dessa palavra irrepreensíveis, nós temos uma conexão com os sacrifícios do Antigo Testamento, onde somente um animal perfeito poderia ser oferecido a Deus, né? Em Hebreus 9:14, o texto lá em Hebreus 9:14 diz que Cristo, ele se ofereceu sem mácula a Deus, né? Sem nenhuma mácula a Deus. Então, esse comentário que eu estou lendo aqui diz que a vida do cristão também deve ser sem mácula, deve ser irrepreensível, né? Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento deveriam ser irrepreensíveis, não poderiam ser um sacrifício imperfeito, oferecidos de qualquer forma, nós também não podemos nos oferecer a Deus de qualquer maneira. Nós não devemos oferecer a Deus uma oferta imperfeita, uma oferta cega, uma oferta manca, né? Uma oferta imperfeita, uma oferta repreensível. Não, nós fomos eleitos por Deus, meus queridos irmãos, né? Antes da fundação do mundo, com um propósito, ou com mais de um propósito, mas um deles, né? Para que nós sejamos santos, separados, consagrados a Deus, e para que nós sejamos irrepreensíveis perante o Senhor, perante o nosso Deus, né? Então, é muito interessante, né? Veja
quanta coisa profunda nós podemos tirar, nós podemos extrair aqui. Nós estamos apenas no versículo 4 do capítulo 1 aqui de Efésios, mas olha quanta coisa aqui que a gente já pode pensar, que a gente já pode meditar, né, nas quais nós podemos nos aprofundar. Aula 41, áudio 4 agora. Vamos lá, gente. Então, veja, ainda falando sobre esse assunto aqui da eleição, eu queria trazer para vocês aqui pelo menos 3 verdades que eu tenho aqui nas minhas anotações, né? 3 verdades importantes para serem aceitas e para serem lembradas quanto a essa doutrina. A primeira verdade é a seguinte: a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Muito importante isso, não é? Porque às vezes muitos teólogos, muitos crentes, às vezes terminam fazendo dessa doutrina um motivo para especulação humana, mas a doutrina da eleição, ela não é uma especulação humana, ela não é motivo para especulação humana, mas ela é uma revelação divina, é revelação de Deus, né? E a gente tem que, com muito temor e tremor, estudar esse assunto, né? Mas sempre sabendo que a gente está diante de algo que é um mistério, né? E que a gente tem que tomar cuidado para não partir para especulação. Outra verdade, a segunda verdade, é que a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado, né, gente? Isso é muito importante. Olha, a doutrina da eleição, ela é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Tanto que o texto aqui diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, né? Por quê? Porque muitas pessoas podem usar essa doutrina como uma desculpa para o pecado. Ah, eu já estou salvo mesmo, eu já fui predestinado, eu já sou eleito, então eu posso viver no pecado, né? Às vezes algumas pessoas podem erradamente, né, usar a doutrina da eleição como uma desculpa para o pecado, mas isso é um erro, porque a doutrina da eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. E a terceira verdade é que a doutrina da eleição também é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho, né? Então, se Deus nos elegeu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, isso não é para eu, né, ficar batendo a minha mão no meu peito, me orgulhando, né, e achando que Deus me elegeu porque eu merecia ser eleito. Não, você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia nada, né? E até mesmo a fé que Deus pode ter previsto em nós antes da fundação do mundo para nos eleger, a fé também não é um mérito, né? A fé não é um mérito que nós temos nesse processo de forma alguma, né? Então nós não temos nada no que nos orgulhar, no que nos gabar. A eleição não é um estímulo para nós nos orgulharmos, pelo contrário. A doutrina da eleição é um estímulo à humildade, né? Se você entende que você foi eleito por Deus para a vida eterna, você tem que colocar a sua cara no pó, né? E agradecer a Deus, porque foi graça, foi misericórdia. Deus não viu, né, nenhum mérito em você, né? Deus não viu nada de bom em você para que ele pudesse te escolher, para que ele pudesse te eleger. Foi um ato da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Portanto, que nós coloquemos, né, por assim dizer, o nosso rosto em terra e humildemente agradeçamos a Deus e não nos orgulhemos, porque a doutrina da eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho, tá? Então fica também aqui essa colocação para nós aqui. Bom, vamos seguir aqui no texto. Então, nós havíamos dito, né? Havíamos lido aqui, melhor dizendo, que o versículo 4 diz que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo,
com um dos propósitos, né, um dos propósitos para nós sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí o final do verso 4 e 5 diz, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então a gente tem aqui mais um propósito. Deus nos escolheu, Deus nos predestinou para a adoção de filhos, para que nós fôssemos adotados como filhos de Deus, para que nós fôssemos adotados na família de Deus, e o versículo 5 diz, por meio de Jesus Cristo, mais uma vez, né, por meio de Jesus, tudo é em Cristo, tudo é por meio dele, tudo é para ele, né? O apóstolo Paulo faz questão, né, de enfatizar isso. Agora, é interessante aqui também um comentário que eu tenho aqui sobre essa questão da adoção, né? Diz aqui o texto que ele nos escolheu, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, né? E, se não me engano, é o Francis Folkes que diz também que adoção é a melhor maneira de descrever isto, né? Adoção é a melhor maneira de descrever esta obra de Deus aqui a nosso favor. Por quê? Porque um filho adotado, ele deve sua posição à graça e não ao direito. E esse filho adotado, ele é trazido ao seio da família, passando a ter os mesmos privilégios e deveres de um filho de nascimento. Eu gosto muito dessa explicação aqui. Primeiro, gente, vale destacar que essa doutrina de que nós somos adotados como filhos de Deus, né, de que nós somos filhos adotivos de Deus, vamos dizer assim, não está apenas aqui em Efésios capítulo 1, versículo 5. Você vai encontrar também versículos como Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 23, Gálatas, capítulo 4, versículo 5, né? São textos, então eu estou falando aqui para vocês de mais 3 versículos, além deste que nós estamos lendo, que também falam, né? O apóstolo Paulo especificamente fala dessa doutrina de que nós fomos adotados, né? Como filhos de Deus. E esse comentarista diz aqui, então, que a adoção é a melhor maneira de explicar esta obra de Deus por nós. Por quê? Primeiro, porque um filho adotado, ele deve a sua posição de filho à graça e não ao direito, né? Um filho adotado, ele não tem o direito de ser filho porque ele não é um filho biológico, né? Ele não é um filho nascido ali daqueles pais biologicamente falando. Ele é alvo do amor, né? Da graça daquela família que o adotou. Então, adoção é a melhor maneira de descrever essa doutrina, porque nós também fomos adotados na família de Deus, e nós devemos a nossa posição não a um direito que nós tínhamos, mas à graça, ao amor, à misericórdia, à graça de Deus para conosco. E também a adoção é a melhor maneira de descrever isto, porque o filho adotado, ao ser trazido para o seio da família, ele, embora adotado, ele passa a ter os mesmos privilégios e os mesmos deveres de um filho de nascimento, né? De um filho que de fato nasceu biologicamente daquela família. Então, é bem interessante aqui essa expressão. Mas veja, gente, continuando aqui, o versículo. Então, esses 2 versículos 4 e 5, a gente pode resumir aqui que Paulo está falando da doutrina, né, da eleição, da predestinação, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né, e com alguns propósitos. O primeiro propósito que ele coloca aqui é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante ele. E o segundo propósito que ele coloca aqui, né, de Deus ter nos escolhido, é para que nós fôssemos adotados, né, como filhos de Deus, passássemos a fazer parte da família de Deus, né? E isso tudo foi feito segundo o beneplácito de sua vontade, conforme está aqui no final do versículo 5. Né? A palavra beneplácito aqui significa propósito.
propósito, né? Então, tudo isso foi feito segundo o beneplácito, ou seja, segundo o propósito de sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, tudo que Deus fez por nós, todas essas bênçãos, ter nos escolhido, né, ter nos adotado como seus filhos, tudo isso ele fez para o louvor da glória da sua graça, né? Ele o fez para o seu louvor, né? E aqui, então, no versículo 6, Paulo introduz novamente a palavra graça, né? Que é uma palavra muito cara, muito usada pelo apóstolo Paulo, né? Então ele diz que tudo que Deus fez foi para o louvor da glória da sua graça. Graça esta que ele, Deus, nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado aqui? Até na minha tradução aqui, amado está com letra maiúscula, né? O A maiúsculo. O amado aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então, o texto está dizendo aqui que Deus, ele nos concedeu gratuitamente a sua graça no amado, né? Ou seja, em Cristo, através de Cristo. Olha aí, tudo é em Cristo, tudo é através de Cristo, né? Então, gente, muito cuidado, né, com doutrinas que exaltam outros mediadores, né? Ou outras mediadoras, porque na Bíblia, meu irmão, tudo é em Cristo, nada é fora de Cristo, tá? Nós não temos outros mediadores ou outras mediadoras. Pega a sua Bíblia, leia e você vai ver que a palavra de Deus está destacando que tudo é em Cristo, tudo é por meio dele, tudo é para ele, né? Então, Cristo é a pessoa central, né? E aqui o texto está dizendo que Deus ele nos concedeu a sua graça. Veja, o que é graça, né? Eu tenho aqui uma definição, aqui nessas apostilas que eu tenho aqui, que diz o seguinte: graça é um favor feito espontaneamente, sem exigência ou esperança de retribuição, né? Então, graça, gente, é um favor que Deus fez por nós, que Deus o fez de forma espontânea, né? Sem exigência ou esperança de retribuição. Por isso que a graça de Deus ela está, né, disponível a todos os seres humanos. A graça de Deus está disponível a todos, né? Nós também temos um conceito, né, uma definição da palavra graça, que a gente usa bastante para a gente entender esse termo, que é favor imerecido, né? Então, graça é igual a favor imerecido. É um favor que Deus nos concedeu que nós não merecemos. Graça é um favor que Deus nos deu, que nós nunca merecemos no passado, não merecemos hoje, nem jamais mereceremos no futuro, mas que Ele assim mesmo aprove a Ele nos conceder a sua graça. Então, aqui o texto está dizendo que Deus ele nos concedeu, veja, gratuitamente, né? Porque graça tem a ver com isso, com gratuidade, não se espera algo em troca, né? É um favor imerecido, né? Então, Deus nos concedeu a sua graça gratuitamente no amado, né? O amado aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? Eu tenho aqui uma frase também que diz o seguinte, né, para definir essa questão de Cristo como o amado. Cristo habita para sempre no amor infinito de Deus. E como nós estamos em Cristo, o amor de Deus para com Cristo está em nós de uma maneira maravilhosa. Amém, meus queridos? Olha que coisa maravilhosa. Já que Cristo é o amado, ele habita para sempre, eternamente, no amor infinito de Deus. E como nós estamos em Cristo, como Paulo repete constantemente aqui, então nós também estamos nesse amor, né? O amor de Deus para com Cristo está também em nós,
de uma maneira maravilhosa, porque ele é o amado de Deus e nós, né, somos amados por ele e ele também é o nosso amado. Queridos, estamos terminando aqui esta primeira aula referente à carta aos Efésios, né? Você notou aí que a gente não avançou muito no texto. Vamos continuar avançando na próxima aula com a permissão de Deus. Até lá. Deus abençoe.